Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Estamos dando continuidade ao curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E hoje o tema que nós iremos estudar fala sobre o milênio. Você já ouviu falar sobre o milênio? Quando inicia? Quando encerra? Quais os eventos que irão ocorrer durante o milênio? Se você quer aprender sobre esse tema especial, eu te convido. Vem comigo, vamos estudar juntos? Mas para nós estudarmos a Bíblia, primeiramente, como de costume aqui nos nossos estudos, nós sempre buscamos a Deus em oração. E onde você está, que você possa fechar seus olhos, elevar seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Eterno? Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, iremos agora estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir auxílio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, como o nome fala, o milênio, ele já aponta para um período de 1000 anos. E são 1000 anos onde os salvos estarão com o Senhor. Durante esses 1000 anos irá acontecer vários eventos, é o que nós iremos aprender agora. Agora, quando inicia estes 1000 anos? Para nós entendermos um pouco sobre o milênio, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João. João, o quarto evangelho, João, capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que João fala que todos os que estarão nos túmulos ressuscitarão. Ou seja, todas as pessoas que morreram irão ressuscitar. Agora existe uma diferença. Uns irão ressuscitar para a vida eterna, outros para o juízo. É assim que fala João aqui em seu livro. Ou seja, só existe duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Não existe uma terceira pessoa, um terceiro meio. Não existe aquele quase salvo ou quase perdido. Não existe isso. Ou é salvo ou é perdido. Meus queridos, como nós estudamos nas aulas passadas, falando sobre a volta de Cristo, nós aprendemos que Jesus, quando estava com seus discípulos, ele falou que ele ia preparar o local e depois que ele preparasse esse lugar, ele voltaria para receber os salvos. Ele ia voltar para receber todos aqueles que aceitaram a Jesus de coração, todos aqueles que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro. Jesus nunca mentiu, nunca cometeu nenhum pecado. Por isso, essa promessa é real, essa promessa é verdadeira. Por isso, nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo. A respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Ele mesmo disse que nem os anjos, nem o Filho, somente o Criador sabe o dia da sua volta. Mas nós sabemos dos sinais que estão se cumprindo. Então, o milênio, ele inicia com a segunda volta de Cristo. E na segunda volta de Cristo irá acontecer alguns eventos. Eu queria que agora você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos aqui ler a partir do versículo 13, para nós termos um entendimento maior. No 13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito dos mortos. É assim que Paulo fala em Tessalonicenses. E ele continua: Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, se Jesus ressuscitou, então todos aqueles que morrem ressuscitarão. Continuando, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele encerra: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Paulo que deixa bem claro que quando Jesus vinha nas nuvens do céu com poder e grande glória, com aquela comitiva de todos os seus anjos, o que vai acontecer? Aqui ele fala que os justos que estão mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, quando Jesus voltar, os justos que estarão ali no pó da terra, a gente vê o caso aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles irão ressuscitar e assim eles estarão indo em direção ao Senhor. E ele fala, depois nós, os que estaremos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Se nós chegarmos, se a nossa geração chegar até o período da volta de Cristo, primeiramente nós iremos ver os mortos ressuscitando e assim se encontrando com o Senhor. Nós não precederemos eles, porque estão esperando mais tempo que nós. Depois nós iremos ser arrebatados. Por isso o arrebatamento só existe na volta de Cristo. A Bíblia nos mostra alguns arrebatamentos especiais que ocorreram, que é o caso de Enoque, é o caso de Elias. Mas, porém, o arrebatamento coletivo é somente na volta de Cristo. Então, nós devemos nos preparar para esse dia. E aqui, Paulo fala aqui de 4 classes de pessoas, que quando Jesus voltar, irá estar aqui na terra. Primeiramente, ele fala aqui sobre os justos mortos. Quando Jesus voltar, teremos justos mortos? Com certeza. Teremos o caso aí de João Batista, dos apóstolos. São os justos que estarão mortos. Teremos justos vivos? Com certeza, se nós estivermos vivos, eu e você estaremos lá, nós teremos a classe dos justos que estarão vivos. Naquele momento, nós teremos ímpios mortos? Teremos. São os perseguidores da igreja, aquelas pessoas que crucificaram a Cristo Jesus e não se arrependeram, serão a classe dos ímpios que estarão mortos. Teremos ímpios vivos? Com certeza, nós iremos passar pela grande tribulação antes da volta de Cristo. E nessa tribulação seremos perseguidos pelos inimigos de Deus. Essas pessoas formam o grupo dos ímpios vivos. Então agora, bora aqui recapitular. Quando Jesus voltar, 4 classes de pessoas nós teremos. Nós teremos os justos vivos e os justos mortos. Ímpios vivos e ímpios mortos. Tá ok? Porém, os justos vivos ressuscitarão, vai de encontro com o Senhor, depois nós iremos. E aí inicia os 1000 anos. 1000 anos que passaremos com o Senhor. Agora, a palavra de Deus fala que quando Jesus vier, com grande glória e poder, os ímpios que estarão vivos, só com a glória de Deus, serão exterminados. Vocês lembram que quando Moisés subiu o Monte Sinai para assim falar com o Senhor e trazer as tábuas da lei, quando ele desceu, só com o semblante reluzindo a glória de Deus, as pessoas lá embaixo não conseguiam olhar para Moisés. Agora vocês imaginam a própria glória vindo. Os pecadores serão exterminados, porque onde tem luz, as trevas não prevalecem. E Jesus é luz. E é isso que vai acontecer. Então, depois que nós formos arrebatados para o céu, naquele grande dia que iniciará o milênio, aqui na terra não terá mais ninguém vivo, porque quem estava vivo foi exterminado pela glória de Deus. Porém, encontraremos quem? Satanás, aqui solto na terra, junto com os seus demônios, sem ter ninguém para sim tentar para fazer o mal. Mas se nós olharmos lá do céu e olharmos para a terra, como é que vai estar a terra? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Vamos ver o que o profeta fala. Capítulo 4 de Jeremias, versículo 23 ao 26. Fala assim: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Dia de juízo. E ali, o furor da ira do Senhor exterminou todos que estavam vivos aqui na terra. Então, foi assim que o profeta viu. É assim que nós iremos ver a terra. Ela vai estar desolada e vazia. Ela não vai ter mais ninguém aqui na terra. Somente Satanás. Só que nós iremos ver o que, vai acontecer com Satanás durante esses 1000 anos. Vamos agora para o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Segure nesse livro. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse. E nós iremos estudar aqui o capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ver o que acontece com Satanás durante todos os 1000 anos. O que vai acontecer com ele. Capítulo 20, versículo 1 ao 3 diz assim:
Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Que corrente poderosa é essa que consegue prender um inimigo tão poderoso? Que corrente é essa? Gente, aqui, quando ele fala sobre essa corrente que prende Satanás, aqui João, ele usa do simbolismo. Porque a prisão de Satanás é ele vai estar aqui na terra durante 1000 anos. Porém, ele não vai poder tentar ninguém, porque não tem mais ninguém morto. E o prazer dele é fazer o mal, tentar as pessoas. Não vai ter ninguém mais vivo. Então, esse 1000 anos que nós passaremos lá no céu, 1000 anos Satanás vai estar na terra, porém, ele não vai fazer mal mais a ninguém. Para ele vai ser como uma prisão, para ele e para os seus anjos caídos, para os demônios que ali estarão com eles. Certo? E é isso que vai acontecer com Satanás durante 1000 anos. Porém, vamos agora para o versículo 6. Versículo 6 diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, aqui João fala que bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi aquela que quando Jesus veio, ressuscitaram para o encontro com o Senhor nos ares. Porque aqueles que ficaram para a segunda ressurreição, ali vai ser a ressurreição da condenação. Então, felizes são aqueles que fizeram parte dessa ressurreição que foi a primeira. E nós aprendemos aqui também, lendo, que depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Então vamos ver o que a Bíblia fala aqui no versículo 7 e 8 de Apocalipse 20. 7 diz o seguinte: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, quando passar o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ou seja, depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Por que ele vai ser solto? Porque depois dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Os ímpios irão ressuscitar. Naquele momento, Satanás monta um grande exército para assim combater o exército de Deus. Mas já se passam os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós retornaremos para a terra prometida. A Nova Jerusalém, ela irá descer para um local especial que foi preparada para ela. E quando ela descer, Satanás juntará aquele grande exército para assim batalhar contra os salvos, contra Jesus Cristo. Veja só o que a palavra de Deus fala no versículo 9 e 10. Continuamos no capítulo 20. 9 diz assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ou seja, Satanás naquele momento, ele convence todos os que ressuscitaram pela segunda vez, que são os ímpios. E no meio daqueles ímpios, existiam homens que nunca perderam a guerra. Generais fortes do passado vão estar ali junto com Satanás. E nesse momento que eles juntar todos eles vão chegar na Nova Jerusalém e vão sitiá-la, vão arrodear ela. E ali vão se preparar para atacar. Só que a palavra de Deus fala o quê? Diz o seguinte: Desce, porém, fogo dos céus e os consome. Quando eles tentam invadir ali a Nova Jerusalém, Jesus ele faz com que fogo desça do céu e ele consome todos os ímpios que ali se encontram. Todos os ímpios serão consumidos juntamente com Satanás. Serão consumidos nesse fogo que vai cair sobre todos eles. É assim que a palavra de Deus faz. Continuando a nossa leitura, diz o seguinte, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E assim acontece o fim de Satanás. Porém, o mesmo fogo que destrói os ímpios é o mesmo fogo que purifica a terra. A terra ela vai ser purificada com fogo, para que assim todos os pecados sejam banidos, e ali nós veremos novo céu e uma nova terra. O profeta Isaías, ele deixa algo assim maravilhoso escrito em seu livro. Isaías,
no capítulo 11 de Isaías, capítulo 11 e o versículo 6, nós podemos ir aqui do versículo 6 até o 9, que diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9, fala assim, essa terra, quando ela for purificada, que nós iremos morar nela, os salvos, nós iremos morar na terra, não é no céu não, no céu é só 1000 anos, depois nós vamos voltar para uma terra purificada, uma terra restaurada, um novo Éden, assim como era na época de Adão e Eva. E a palavra de Deus fala o seguinte, o que é que vai acontecer nessa terra linda, prometida para nós? Fala que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai ser algo assim maravilhoso viver nessa nova terra. E o melhor de tudo, gente, é que nessa terra, sabe o que vai acontecer lá? O melhor de tudo é que lá não vai existir mais maldade. O mal não se levantará uma segunda vez. E olha só o que é que o profeta João fala. João, ele fala assim algo maravilhoso. João aqui em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, são os versículos assim, maravilhosos que ele deixa. Como é que vai ser a nova terra? Ele fala o seguinte, 21, versículo 1 ao 4, diz, vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Preste bem atenção no versículo 4. Aqui está dizendo que Deus será o nosso Deus. Nós seremos seu povo para sempre. E o versículo 4 é maravilhoso. Ele fala, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Quem sabe eu posso estar falando com alguém que esteja passando por uma situação difícil na vida, situação de doença. Ou quem sabe alguém da sua família faleceu, ou passando por um momento de dor através da doença. Gente, a promessa é fiel. Se nós formos fiel ao Senhor, Ele vai levar cada um de nós para morar com Ele. Nesse local maravilhoso que não vai existir mais essa doença, não vai ter mais câncer, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais doenças que levam as pessoas à morte. Lá não terá mais doença. Ninguém vai sentir dor. Essas dores crônicas que nunca acabam, não vai ter mais lá. E principalmente, não vai existir mais a morte, porque não existe mais o pecado. Então, Ele nos chama para morar com Ele nessa terra maravilhosa. E para isso eu preciso somente dizer sim para o Senhor. Quem sabe você ainda está no vale da indecisão? Será se eu digo sim para Deus ou continuo nesse mundo? Eu te digo uma coisa. Satanás, ele sabe que isso vai acontecer com ele. Ele sabe que no final ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído. Porém, ele quer levar o máximo de pessoas possível. E quem sabe ele está ali tentando para que você se contente com esse mundo e não se entregue o coração a Jesus. Mas o meu apelo é esse. Largue de tudo o que te faz mal, de tudo que te afasta de Jesus e venha para Cristo. Largue alguma coisa que esteja te afastando de Deus. O que afastava o jovem rico de Deus era o dinheiro. Afastava ele da salvação. Jesus disse, larga tudo e vem para mim. E hoje ele fala para você também. Larga isso aí, esse pecado que está te afastando de mim. E me segue. Segue porque eu quero te ver lá na eternidade. Este é o convite de Jesus que faz para cada um de nós. Agora eu digo uma coisa para você. João aqui diz que ele fez novos céus e nova terra. Só quem pode entrar no novo céu e na nova terra é uma nova criatura. E ele faz esse apelo hoje. Que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você aceita a ser uma nova criatura, neste momento diga sim para Jesus. Diga, Senhor, eu te aceito de todo o coração. Eu não tenho forças para te seguir, mas eu entrego a minha vida a ti e me ajuda para que eu seja um servo forte e fiel. E Jesus vai te ajudar. Estamos encerrando mais um estudo da Palavra de Deus
Hoje falamos sobre esse tema do milênio. E no próximo estudo virá um tema também especial. Que Deus continue abençoando você e toda a tua família. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.